Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, todos que aí estão. Bem-vindos, a mais esse momento de meditação da Palavra de Deus. Quero conversar com vocês, baseado em Salmo 139, versículos 23 e 24, sobre um tema muito propício para esse tempo que vivemos, que é o tema quebrantamento espiritual. Como que eu e você estamos? Como está a sua família? Você tem estado quebrantado espiritualmente ou não? Você tem descoberto tudo aquilo que Deus pode fazer por sua vida? Você tem descansado naquilo que Deus pode fazer por você? O seu coração tem estado aberto para aquilo que Deus tem prometido fazer? Hoje pela manhã nós lemos lá em Jonas, o livro de Jonas, capítulo 2, versículo 7, quando vimos lá sobre a restauração espiritual que somente Deus pode fazer na nossa vida e que Ele quer fazer. E uma restauração, ela acontece quando, uma das coisas que nós vimos lá, quando nós reconhecemos nosso estado, certo? Jonas disse, olha, a minha vida estava se desfalecendo. E uma coisa importante é a questão da nossa vida espiritual, porque muitas vezes nós estamos ficando frios espiritualmente, nós estamos ficando simplesmente pessoas que são simplesmente religiosas. Leem a Bíblia, oram, participam dos cultos na igreja, até contribuem financeiramente com a igreja, fazem tudo que digamos assim, entre aspas, um bom crente, um bom salvo pode fazer. Mas não tem prazer em estar com Deus, não tem alegria. Por exemplo, um bom termômetro para isso, vamos usar aí a temperatura espiritual, vamos pensar assim, é você pensar como está sendo esse tempo. Se você realmente tem prazer em estar com Deus, se você está tendo prazer em estar com Deus, em buscar o Senhor, orar ao Senhor, ou é algo amarrado na sua vida, ou se você nem se importa com Deus nesse tempo todo. É um tempo, muitos chamam aí de quarentena, e um tempo de isolamento social, mas muitas vezes as pessoas estão, até crentes em Jesus, têm a oportunidade de ler a palavra de Deus, de orar, de investir na vida espiritual da família, na própria vida espiritual, estão usando para tantas e outras coisas por aí, entretenimento e tantas coisas mais. E isso tudo nos dá a ideia de como nós estamos e se precisamos ou não de quebrantamento espiritual nas nossas vidas e no nosso coração. Então, o Salmo 139, versículos 23 e 24 diz assim, olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E eu quero, já que o tema nosso é quebrantamento,
E isso eu penso muito na minha vida, penso muito na minha família, e eu tenho falado muito isso aqui em Três Pontes, na nossa igreja, e nas oportunidades que tenho, falo também a outras pessoas, a outros crentes, não só da nossa igreja local. O que é quebrantamento? Nós poderíamos fazer essa pergunta. Quais são as marcas, também uma outra pergunta, quais são as marcas de vidas e corações que são quebrantados? Como nós fazemos para viver o verdadeiro ou o quebrantamento espiritual nas nossas vidas, no nosso dia a dia? Como a gente faz para viver esse quebrantamento espiritual? E também uma outra pergunta, que essa ela é uma resposta de cada um de nós, não é? Como que está a minha vida e a sua? A nossa vida, o nosso coração está quebrantado? Quebrantamento, o próprio nome já diz, é quebrar-se, é desfazer-se para que Deus faça uma obra maravilhosa na nossa vida. Eu já orei quantas vezes, Deus, quebranta o meu coração, Deus, faz o quebrantamento acontecer na minha vida, mas eu tenho que abrir meu coração e falar, Deus, por favor, eu preciso disso. Reconhecer essa necessidade, que a Bíblia diz que nada mais, nada menos é do que o reconhecimento do pecado. Quando nós olhamos para o salmista aqui, Davi, ele sempre reconheceu o quê? O seu pecado. Não é? Salmo 51, Salmos 32, são dois salmos que nos mostram o reconhecimento do pecado, um quando ele reconhece e o outro quando ele agradece a Deus pelo perdão. Pois bem, meus irmãos, quebrantamento espiritual, necessidade na nossa vida, necessidade no nosso tempo. Quebrantamento espiritual é o desafio constante na vida do salvo em Jesus Cristo, na minha e na sua vida. E isso se identifica no despertamento e no avivamento espiritual na nossa vida individual, na nossa família e reflete também na nossa vida como igreja. O quebrantamento, então, ele é necessário. O quebrantamento, a sua necessidade é o quê? É urgente. Então, eu gostaria que nós caminhássemos um pouquinho nesse tempo agora à tarde. Nós não temos muito tempo, né? Talvez mais 5 minutos, um pouquinho mais. Mas se não der para a gente terminar agora, nós vamos amanhã de manhã e amanhã à tarde de novo falando sobre o mesmo tema. E o mesmo tema, o mesmo assunto, né? E eu gostaria de olhar com você, então, algumas coisas sobre o quebrantamento espiritual. Primeira delas, Davi diz assim, olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me e conhece o meu coração. Eu quero dizer para os irmãos que, olhando para esse texto, eu vejo que o quebrantamento espiritual, ele tem a ver e deve provocar em nós, deve fazer em nós que o nosso coração esteja acessível à investigação espiritual do Senhor, para Deus estar com o seu Santo Espírito nos investigando. Ué, mas por que um coração acessível? Deus não é poderoso? Ele o é. Mas eu tenho que me abrir a Ele. Ele sabe todas as coisas. Mas o reconhecimento do meu estado, da minha necessidade, dizer, Deus, por favor, o meu coração está aberto ao Senhor. Como o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Isso aí é uma declaração individual de abertura da vida ao Senhor. Eu estou dizendo assim, o salmista está dizendo, olha, Senhor, a minha vida está acessível ao seu Santo Espírito. Deus, eu preciso que o Senhor cuide da minha vida. E a palavra aqui, sondar, significa procurar, buscar. Deus, busca na minha vida, pesquisa, examina, investiga, esquadrinha, explora tudo que há no meu coração, examina com detalhes. Não é? Sonda-me, ó Deus, sonda-me. Mas também conhece o meu coração. E a palavra que conhecer poderia ser traduzida por perceber, saber por experiência, também por descobrir, discernir ou estar familiarizado. O que o salmista está dizendo então? Deus, por favor, examina o meu coração interiormente de tal forma que o Senhor esteja familiarizado com tudo que é aqui. E a palavra coração é aquilo que está aqui dentro. Significa, simboliza o homem interior, a mente, a vontade, a alma, a inteligência, a razão. Podemos até chamar da memória. É o lugar dos desejos, das emoções, onde residem as paixões e a coragem. O que o salmista está dizendo então? Ele está dizendo que o quebrantamento espiritual é um coração acessível à investigação espiritual de Deus, como sendo uma investigação espiritual por completo. Meus irmãos, Deus não quer fazer uma obra pela metade da nossa vida, Ele faz completo. Você
participou do culto ontem, o culto à noite, né, quarta-feira, nós pregamos pregamos sobre a aproximação espiritual. Pegamos aquele texto de Mateus 8, né, e abrimos mais ele, que nós falamos inclusive numa devocional sobre isso um dia. E Jesus vai naquele leproso e toca naquele leproso e diz: eu quero que você fique limpo de todo o seu mal. E ele, naquele momento, ele é transformado. Por quê? Jesus, quando faz uma obra, ele faz uma obra que é completa, que é inteira. Então, eu quero dizer para os irmãos que quando falamos a Deus, Deus, sonda o meu coração e conhece, eu estou dizendo que eu assumo um compromisso de não deixar nada encoberto aos olhos do Espírito Santo do Senhor. Novamente, Deus não conhece todas as coisas? Claro que conhece, mas Ele quer a minha confissão. Deus, Ele quer o meu reconhecimento, o seu reconhecimento. Ele quer que a gente diga para Ele: Deus, eu estou errado, eu fiz isso, Deus, não poderia ter feito, eu pequei. Por favor, ó Deus, eu reconheço o meu pecado, o meu coração está aberto ao Senhor. E esse também pedido, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, é uma disposição de descobertas internas que passarão por um processo de santidade. Deus quer virar-nos no avesso para que possamos estar o quê? Trabalhando, para que Ele esteja trabalhando de forma maravilhosa no nosso coração e aquilo seja tudo exposto, não para a vergonha, mas para que Ele cure a nossa vida. Ele cure. O quebrantamento espiritual envolve o derramar da vida por completo diante do Senhor. Então, eu tenho que pensar assim, o quebrantamento espiritual tem que me levar a minha vida a dar acesso espiritual completo ao Senhor, ao Espírito Santo no meu coração e na minha vida. Vamos aplicar isso aí nesse primeiro tempo aqui, então, da nossa devocional, e vamos pensar um pouquinho. Se o quebrantamento espiritual começa no coração acessível, a pergunta é: será que o meu coração, o seu, ele está dando acessibilidade ao Espírito Santo? Nós estamos dando acessibilidade ao Espírito Santo nas nossas vidas e no nosso coração? Como que é isso na nossa vida? Meus irmãos, eu de vez em quando eu oro a Deus, falo: Deus, como eu sou pecador, Deus. Como o Senhor precisa trabalhar na minha vida. Como eu sou frágil. E é tão difícil, muitas vezes, a gente se colocar diante de Deus e abrir o coração. Mas é isso que precisamos. Só assim o quebrantamento acontece. Nós precisamos permitir que o Espírito examine detalhadamente e faça uma pesquisa completa do nosso estado espiritual. É como se fosse fazer um balanço, né? Como se fosse fazer um inventário espiritual da nossa vida. Precisamos disso. Deus conhece o nosso coração. Mas como diz o salmista, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, esteja familiarizado com ele, o verbo conhecer, perceba, né? Uma das traduções. Será que Deus se familiariza com tudo o que há aqui dentro da minha vida? Existem coisas que às vezes nós temos vergonha de falar para Deus, que nós cometemos, Deus já sabe, mas nós temos vergonha. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 6, e que resultado vocês escolheram daquilo que só trazia vergonha? Nós falamos sobre isso na semana passada. Eu e você, nós precisamos da investigação espiritual plena no nosso coração. E isso envolve duas coisas. Envolve um compromisso da nossa parte. Deus, por favor, faz isso na minha vida. Deus, eu quero, eu abro o meu coração, Deus. Mas existe também uma disposição de eu falar assim para Deus: Deus, tudo na minha vida está nas suas mãos, Pai. Não há nada que eu possa esconder do Senhor. Eu sei que o Senhor sabe todas as coisas, mas eu quero me derramar diante do Senhor e dizer: Deus, a minha vida está aberta ao Senhor. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Você quer fazer isso? Talvez você tenha... Às vezes a gente fecha o coração para o Senhor. Quantas vezes eu já fiz isso? Faço. Como se Deus não conhecesse. Eu fico imaginando, eu tenho 2 filhos, um já está com 20, vai fazer 24 anos esse ano, o outro está com 15. E às vezes eles vêm e falam alguma coisa, e a gente como pai e a Ângela também como mãe, como conhece bem o filho, sabe do que está acontecendo.
Deus é assim, Deus sabe. E a gente é onisciente, mas Deus, a gente não é onisciente, mas Deus o é. E Deus sabe todas as coisas. Por isso é momento da gente derramar o coração diante dele e dizer: Deus, a porta está aberta. Eu não quero esconder nada do Senhor. Eu quero que o meu coração seja um coração totalmente acessível àquilo que o Senhor quer fazer, a toda a investigação que o Senhor queira fazer na minha vida. Faça isso para Deus agora. Vamos fazer esse compromisso com Deus? Com certeza, muita coisa vai mudar em nossa vida. Deus vai fazer quebrantamento. O avivamento começa a acontecer para a glória dele. Senhor Deus e nosso Pai, obrigado por essa tarde. Obrigado por esse momento. Ó Deus, eu louvo o seu nome pela sua palavra, porque ela é maravilhosa, porque ela cuida de nós por completo. E não há nada, Pai, nada mesmo que a gente possa esconder do Senhor. Por isso, Pai, nós nos dobramos diante do Senhor. Através desse meio, Pai, de comunicação, através desse tempo aqui, ó Pai, nós dizemos ao Senhor que o Senhor tem toda a liberdade de investigar o nosso coração, de esquadrinhar, ó Pai, de fazer tudo aquilo que é preciso aqui dentro, de expor à nossa mente os nossos pecados, de nos convencer de pecado, de justiça e de juízo, de fazer tudo aquilo que é preciso, ó Pai, pelo Seu Santo Espírito. Faz isso, ó Pai, e provoca um quebrantamento espiritual tremendo em nossas vidas, ó Pai, para fazermos aquilo que é Sua vontade, para vivermos segundo a Sua vontade, para vivermos para a Sua glória. Por favor, ó Pai, dependemos disso. Faz isso porque a palavra do Senhor nos manda, que nós estejamos abertos a tudo isso. Juntamente, ó Pai, com essa oração eu clamo por cada vida que está participando, por cada família. Ó Deus, pelos enfermos. Pai, nós temos colocado vários nomes diante do Senhor. Nós colocamos aquela mãe que a irmã Raquel colocou também lá de Poços de Caldas, aquele filho, ó Pai, o filho que está hospitalizado, ó Pai, eu coloco a vida deles diante do Senhor. Eu clamo por eles, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando, derramando toda a sua graça. Clamo também, ó Pai, por aqueles que estão em tratamento de saúde, ó Pai, o Pedro, a Nicole, ó Pai, a Celinda, ó Deus, a recuperação da irmã Lisete, da irmã Wanda, ó Deus, a Dona Maria da Glória, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de todos, do João, ó Pai, de todos que precisam, ó Pai. O Senhor sabe de todos, até aqueles que eu esqueço, mas o Senhor conhece. Daquele nome que o Luiz Almeida pediu, que a pessoa está com AVC, teve AVC, Deus tem misericórdia. Ó Pai, pelos que estão atingidos pelo Covid, ó Pai, acabamos de ver um pastor do Rio de Janeiro agora também, que precisa da ação do Senhor, que o Senhor esteja cuidando. Ó Deus, em nome de Jesus, só o Senhor para cuidar. Ó Pai, eu clamo também pela vida do pastor Sócrates, que o Senhor continue recuperando o seu servo, que ele continue, ó Pai, naquele processo maravilhoso de cura que o Senhor está fazendo, e que logo, logo, ó Deus, ele volte para os braços da sua esposa, para o convívio com as suas filhas, volte, ó Pai, para lá para o gabinete dele, como diretor da nossa convenção, para estar despachando, para estar nos liderando. Sim, Pai, eu sei que vai ser, a hora que ele voltar, vai ser festa cada vez maior, e glória ao seu nome, ó Pai. Mas eu clamo ainda, Pai, pelas famílias enlutadas, que o Senhor os console, que o Senhor cuide de todos os profissionais que estão se expondo nesse tempo, em todos os lugares deste mundo, ó Pai, para enfrentar esse Covid-19, tem misericórdia, e eu clamo pela mão poderosa de cura do Senhor sobre o nosso mundo, sobre o nosso planeta, Pai, sobre esse universo. Faz isso, ó Pai, para a glória do seu nome. Faz, ó Pai, porque precisamos. Olha, Pai, para nós, ó Pai, olha com a sua compaixão, com a sua graça, com a sua misericórdia. E eu peço mais uma vez, quebranta o nosso coração, faz um avivamento tremendo acontecer no meio do seu povo, Pai. Que ninguém fique de fora. Ó Pai, que o Senhor faça tudo o que é necessário. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, tá? Você que esteve aí conosco nesse tempo, que Deus cuide de você, que nós estejamos com os nossos corações cada vez mais abertos ao Senhor, para Ele fazer a obra tão maravilhosa que Ele precisa fazer, tá bem? Hoje à noite, às 8 da noite, nós teremos a nossa live de oração, momento de compartilharmos motivos de oração, de lermos textos da Palavra de Deus, e convido você a estar nesse mesmo local, 8 da noite, a gente está entrando para a gente juntos ser edificado pelo Senhor. Deus abençoe e tenha uma boa tarde, em nome de Jesus. Amém.